Homem é preso ao tentar sequestrar a ex-companheira em Estância Velha, aqui no Vale dos Sinos. O sistema de monitoramento da cidade ajudou a Guarda Municipal a prender esse bandido. O Jonathan Bittencourt vai contar pra gente agora que em poucas horas, esse caso que eu falei foi o segundo de violência contra a mulher lá na cidade. Fala, Bittencourt. Os últimos dias foram bastante movimentados aqui em Estância Velha, principalmente quando o assunto é violência contra a mulher. E a Guarda Municipal acabou agindo em 2 ocasiões nesses últimos dias. Vou conversar com o comandante para tentar entender essas histórias. Sexta-feira de noite, uma ocorrência e sábado na madrugada também, ou seja, em um intervalo de poucas horas, 2 intervenções. Exatamente, no mesmo turno, inclusive, de serviço, né? Na sexta da noite a gente teve um rapaz que tentou invadir a casa da ex-companheira, pulou o muro, né, com ameaças de morte contra ela. Nossa equipe chegou rapidamente ao local, conseguiu detê-lo, né? Foi preso em flagrante. E aí, poucas horas depois, foi o mais impactante, que foi o indivíduo que tentou sequestrar a ex-companheira, jogar ela dentro de um carro e levá-la embora. Tinha uma faca junto com ele. E com a chegada rápida da nossa guarnição, o comerciante que estava no local onde eles estavam, era um barzinho, nos comunicou, a equipe chegou rapidamente e ele fugiu, levou a bolsa dela, abandonou ela ali e fugiu por algumas ruas da cidade. Houve um acompanhamento e ele acabou se chocando contra um poste preso, né? Então ele tinha uma faca junto, a bolsa estava com ele, a gente não imagina o que ele poderia fazer com ela. E mais uma vez a importância das pessoas que testemunham acionarem as forças de segurança, porque tinha essas pessoas do próprio restaurante, o bar ali, que ligaram para a Guarda Municipal, o telefone? Exatamente, ligaram para o nosso 153 aqui, o telefone de emergência, e é exatamente o que você falou, Jonathan, o importantíssimo que foi a comunidade que nos alertou. Talvez, se tivesse demorado mais tempo, a mulher poderia ter sido levada, né? Então a rapidez dessa companhia que a gente tem com a comunidade que fez poder atuar lá. Nesse segundo caso especificamente, o motorista ele estava embriagado, em que condição ele se encontrava? Bastante alterado? Ele chegou a reagir quando vocês abordaram? Ele tentou fugir, né? Ele estava bastante alterado, em estado de embriaguez bem alto, né? E ele só, no momento que ele, então, chocou o carro, daí ele se rendeu, porque dali não poderia fazer. Mas ele tentou fugir por contramão, várias ruas da cidade, ele estava bem alterado. Até colocando em risco daí as outras pessoas. Um outro aspecto. Nesses 2 episódios, a gente tem informações sobre as mulheres, elas se encontravam sob medida protetiva, tinha algo nesse aspecto, alguma denúncia delas também já para as autoridades anteriormente, o que a gente pode dizer? A da noite de sexta-feira, sim, já tinha histórico de violência doméstica, ainda não tinha medida protetiva, né? A de sábado, então, essa que tentou ser sequestrada, essa não tinha ainda, agora tem, ambas já estão com a medida ativa e protegidas aí pela corporação. E uma importante medida, até política pública que tem aqui em Estância Velha, é um programa de proteção às mulheres. E por conta disso a gente conversa com o prefeito da cidade. Como funciona essa política pública? Qual é o nome e desde quando ela funciona, prefeito? Perfeito. O programa se chama Mulheres Protegidas. Ele foi lançado ainda em 2021. Desde lá para cá, 5 guardas já se formaram e criaram esse programa com base na Guarda Municipal de Estância Velha. Então a gente fica feliz, de certa forma, de servir de inspiração. E o mais importante disso tudo é que mulheres atendidas por este programa não têm caso de reincidência da violência doméstica. Então, isso é o mais importante ressaltar, que é um programa muito efetivo. Como é que ele funciona para as pessoas em casa poderem entender? São quantas mulheres que estão protegidas, de fato, desse programa? Perfeito. O programa ele já vem desde 2021, como eu disse antes, e quando a mulher, é importante ressaltar também que quando a pessoa vítima da violência doméstica, ela é agredida pelo companheiro, enfim, a Guarda Municipal vai até lá, faz a ocorrência, faz o atendimento e também disponibiliza um local, né, para essa pessoa passar junto com seus dependentes alguns dias em um hotel não divulgado. É uma parceria essa do Instituto com a Rede Arcor. Então, ela fica no hotel com direito à lavanderia, né? Ela pode ficar ali até organizar a sua vida normalmente. Enquanto isso, a Guarda Municipal faz o acompanhamento, faz visita junto à pessoa. O CRAS também faz um trabalho junto com essa vítima da violência. Se ela optar por não ir para esse hotel, então a Guarda Municipal faz rondas na casa
casa dela e que deixe, então, essa pessoa mais segura e também para o agressor perceber que a Guarda Municipal está presente, está atuante e que está protegendo essa mulher. Uma ideia de quantas mulheres estão aderindo ou fazem parte desse projeto, desse programa, e isso reflete nos números também, queda de indicadores? Sem dúvida, os números da violência doméstica caem bastante, infelizmente ainda acontece, é algo que a gente não pode evitar, mas como disse antes, a reincidência ela não acontece. Nenhuma mulher atendida pelo Mulheres Protegidas por este programa, ela veio a óbito. Então, já são centenas de mulheres atendidas por esse programa, todo tipo de violência doméstica. A gente sabe que esse é um problema que a gente tem, principalmente também com o alcoolismo. As pessoas acabam se tornando mais violentas. Então, a gente trabalha realmente na prevenção, mas também depois que o problema aconteceu, que a violência aconteceu, a gente trabalha ali para dar segurança e proteção a essa mulher. Uma questão que a gente precisa sempre ressaltar aqui, né? Nós estamos falando 2 casos especificamente em que são ex-companheiros que acabam atacando as mulheres justamente porque não se conformam com o fim do relacionamento. Nós precisamos destacar que existe a liberdade dessa mulher escolher seguir pela própria vida, se relacionando ou não com esta pessoa ou até mesmo com outras pessoas, e quando ela diz não, esse não, ele precisa ser respeitado. Às vezes as pessoas confundem um pouco as coisas, acham que a gente falar em machismo é pura discussão ideológica, mas quando o não de uma mulher é desrespeitado por um homem, é porque ele acha que tem uma superioridade, acha que ele deve prevalecer sobre ela, quando isso, na verdade, não passa de uma furada. Isso não é a realidade. E que essa mulher, ela precisa ser respeitada. E uma questão que nós sempre trazemos à tona é que o álcool, como você mencionou, prefeito, ele acaba sendo, por vezes, o gatilho e desperta aquele sentimento que ele tem, aquela revolta, aquele coração, aquele orgulho ferido para querer agir, fazer a vontade dele prevalecer. O recomendável é sempre buscar assistência, até mesmo tratamento. Se a pessoa não superou o fim do relacionamento, entra em contato, inclusive, com o próprio poder público, assistência social, para justamente fazer, simplesmente respeitar a vontade da ex-companheira, né? Sem dúvida, a gente entende e sempre todos os casos são da mesma forma. Como você bem disse, fim de relacionamento, problema com alcoolismo, e aí acontece algumas tragédias, graças a Deus aqui em Estância Velha faz tempo que não acontece, mas é algo que está presente no dia a dia, o álcool está presente na mesa das famílias, então a gente sempre tem que trabalhar com a conscientização, com a educação, e caso a mulher precise de ajuda, ligue no 153. Este caso de sexta para sábado, a gente só teve um final feliz, porque alguém da comunidade viu, achou suspeito aquela situação e ligou para a Guarda Municipal. Prontamente a viatura já estava em deslocamento e conseguiu prender essa pessoa, mas se não... aquele ditado antigo que existe, né? Que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso não é verdade, porque se essa pessoa não tivesse acionado a Guarda Municipal, talvez a mulher não estaria mais aqui entre nós. Então é muito importante ficar atento, né? Aos vizinhos, à comunidade, até mesmo dentro da família. Às vezes acontece casos de violência, a gente acaba ignorando, achando que não é nada demais. E também para o homem que está assistindo essa reportagem, muito importante respeitar, saber que o não realmente é um não, entender que existe grupos de ajuda, o próprio Alcoólicos Anônimos trabalha muito também com esses grupos semanalmente, com reuniões, então é importante, a gente tem que trabalhar para evitar problemas futuros. Quando nós homens, né, falamos sobre essas questões, às vezes vem à mente, né, o preconceito que existe em torno da saúde mental. Não vou buscar tratamento, buscar ajuda médica, porque sou homem, afinal de contas, quando na verdade faz parte justamente do nosso dia a dia, é algo que precisa fazer parte
integrar a nossa vida. Você, inclusive, que acompanha alguém de perto, percebe aquele homem não está lidando muito bem com o fim do relacionamento, não fique calado, aconselhe e, inclusive, recomende justamente para um tratamento, para uma terapia, para que essa pessoa possa superar da melhor maneira. Porque o fim do relacionamento, obviamente, as pessoas elas pensam naquela questão, pô, não vou desistir desse relacionamento. Ok, você no primeiro momento não precisa desistir, mas quando as portas elas são fechadas, ou seja, não tem mais nenhuma possibilidade de seguir adiante, quando a mulher ela disse, não quero de maneira nenhuma, respeite, porque ela tem condições e tem a liberdade de viver a sua própria vida, assim como você. Não estrague a sua vida nem a dela por conta de uma besteira, por conta de um coração orgulhoso e ferido. Então, fica a dica para quem acompanha sempre aqui a programação da Record, acione as autoridades, ficou sabendo de algo, também faça a sua parte para que casos como esse, que tiveram um final feliz porque a comunidade ela acionou a Guarda Municipal aqui em Estância Velha, casos de violência possam ser evitados em todo o Rio Grande do Sul. É com vocês aí no estúdio. Valeu, muito bom. Bittencourt resumiu direitinho, né? A história e como deve ser o comportamento de um homem de verdade é aquele que respeita, né? Esse é o homem de verdade. O outro é um machista, idiota, otário. O que respeita de verdade, esse é homem. Vamos lá, pessoal, vamos crescer um pouco mais. Vamos entender como é que funciona a sociedade, como é que funciona a vida, o que vale a pena e o que não vale a pena. A gente saber já sabe, né? Vamos colocar na cabeça, jogar no lixo aquele orgulho idiota e aprender a respeitar os outros. Todos nós temos uma mãe, filha, eventualmente a filha, mas mãe todos nós temos. Alguém gostaria que fizesse isso? Será que ele gostaria que fizesse isso com a mãe dele? Duvido, duvido, duvido. Ia ficar revoltado, com razão, se fizessem uma barbaridade dessas para a mãe dele ou para uma eventual filha dele. Agora, ele pode fazer com que ele quiser. Comportamento machista, idiota, que nunca foi certo, cada vez mais é condenado por esse tipo de situação. E parabéns pelo trabalho da guarda, que foi rápida e conseguiu ir atrás e buscou e colocou atrás das grades, que é o lugar de uma criatura que nem essa, né? Que não sabe viver em sociedade. Para viver em sociedade, tu tem que aprender a respeitar os outros. Ah, não sabe respeitar os outros? Então dá uma saída fora da sociedade aqui, vai mofar um pouco na cadeia. Quem sabe depois se volta melhor, né? E se não voltar melhor, só pelo fato de estar lá, o tempo que está lá já ajuda demais a sociedade a viver tranquilamente, né? As pessoas têm que pagar pelos crimes que elas cometeram. Agora essa mulher está bem, agora está livre, pode seguir a vida dela, fazer o que ela quiser. Enquanto ele estiver preso, ela está bem, né? Tomara que ele aprenda lá na cadeia, né? Que dá prisão fazer uma barbaridade dessas que ele fez aí. Muito bom, baita trabalho ali da guarda também, parabéns para a comunidade que viu. Interessa essa bobagem de que em briga de marido e mulher não se mete. Bobagem, bobagem, bobagem. Sim, tem que ajudar sempre, tem que defender, tem que ligar para a polícia. Ou no caso aqui para a Guarda Municipal.